Oi, gente! Boa noite! Tudo bem aí? Como é que vocês estão, hein? O que será que eu tô fazendo desse jeito aqui, ó? Não tô linda? Oi, Juliano! Vou convidar os meus amiguinhos. Convidem os seus amiguinhos. Aprendi uma coisa nova, gente. Quando a gente convida os amiguinhos para vir pra live. A gente tem como mandar uma mensagem. O que tá rolando, hein, Tati? O que será? Tô passando muita credibilidade, assim, não tô, não? Prontinho, gente. Coloquei o comentário. Não tô vendo isso, Elaine. Oi, Elaine. Você viu o que você achou, assim, do meu cabelinho? Quando eu era criança, gente, acho que não tinha essas coisas aqui de lacinho ainda, ó. Então, tô me realizando agora. Meu lacinho. O que vocês estão achando? De rosinha aqui. Esse brinco aqui que não tá muito infantil, né? O que vocês estão achando da credibilidade? Vou chamar o Juliano pra cá pra perguntar pra ele o que ele tá achando de tudo isso. Juliano Gazola, meu amigo, cadê você? Lília Maria Costa, sua mãe tá pegando suas coisas. Eu tô mesmo. Peguei aqui. Cadê você, Juliano? Aceita aí. Você tá de cabelo novo? Eu também tô de cabelo novo. O que você achou? Tô dando risada aqui sozinho de você aqui. Excelente, excelente. Você tá passando credibilidade? Será? Eu tô, né? Eu tô linda. Ó, que linda. Tá de lacinho, tá de lacinho. Vocês Muita. estão me enxergando bem hoje? Ou não tô parecendo um fantasma Meu hoje? Deus, hoje você tá topzera. De cabelo novo, de sorriso novo, de estúdio novo, tudo novo. Que coisa linda. Hoje eu vim pro estúdio aqui para ver se o som fica melhor, a imagem também fica melhor. Tá A maravilhoso. iluminação eu sei que tá top. Perfeito, tá muito bom. O som também tá muito bom. Gente, bom, pelo menos pra mim aqui, se tiver alguma coisa fora do eixo aí, avisem a gente, tá? Meus clientes me entrando aí, me vendo assim, gente, meu Deus, por favor, é só figurino, tá? Não percam a credibilidade aqui, por favor. Se eu soubesse, eu também tinha me fantasiado aqui, mas bem, a gente vai ter combinado antes. Eu vinha também, de repente, com uns Ai, 20 anos a ai. menos. Ai, meu Deus, muito bem. Então, gente, boa noite, bem-vindos aqui a essa live. Toda quinta nós estamos aqui, eu e o Juliano, né, falando aí no Deixa Pra Nós, falando sempre sobre algo que tem como objetivo ajudar vocês no desenvolvimento, no autoconhecimento, né, no enfrentamento aí dos desafios, dos conflitos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está na cara, né? Maturidade. Como alcançar a maturidade, né? Quais são os caminhos da maturidade. E, claro, que nós vamos falar um pouco aí sobre os desafios, os conflitos que a falta de maturidade nos trazem durante a nossa vida e como identificar isso, né? Como buscar, então, por quais caminhos a gente pode desenvolver essa maturidade. Por isso que eu tô assim, né? Provocativamente, parecendo uma menininha aqui,
de 33 anos, né? Quantas menininhas de 33 anos, 40, 50 anos, será que existem por aí, né? Em camadas de maturidade, não assim, né? Não usando o lacinho como eu tô agora aqui, mas com vários outros sintomas visíveis ou não tão aparentes de imaturidade. E claro que é uma brincadeira que a gente fez aqui, né? Mas isso não é brincadeira, isso é coisa muito, muito séria. E então nós vamos falar sobre isso. Juliano, se apresenta aí, tô vendo que tem gente que não te conhece. Fala quem você é. E eu vou tirar aqui, Maravilha, gente, porque eu maravilha. não tô nem confortável com isso aqui, tô me reprovando. É mesmo? Tem que pedir para a voz do povo e saber se mantém. Vota em quem quer que ela mantenha o lacinho, coloca sim, sim, sim. E Ó, aí quem sem quer que ela tire lacinho, depois. é. Ah! Se fosse você, colocaria. Pá, depois a gente faz um print, Eu tira coloco uma depois o foto. print. Não, é que eu quero falar sério. Não vou me levar a sério, porque eu vou falar sério aqui. Depois eu boto Então pra tá gente tirar o bom. print, tá? Ah, então tá bom. A Bolene tá falando para você deixar assim. Bom, antes de mais nada, né? Um prazer estar aqui. Érica, no Deixa Pra Nós, esse canal que nós, junto com a Cibele, com a Jéssica, aí a gente projetou com essas quintas-feiras maravilhosas. Meu nome é Juliano Gazola, eu trabalho com bioliderança já há algum tempo, que contempla muitos conteúdos diferentes, robustos aí. Estou vendo que tem alguns clientes aí dentro da live. E essa mistura gostosa de bioliderança envolve ali reprogramação biológica, medicina germânica, cinésio tecidual, comunicação não violenta, biologia sistêmica, constelação sistêmica, filosofia, gestão e, obviamente, respeitando e honrando aí praticamente os meus 17 anos de docência, de administração, por formação, e também desde os meus 21 anos de idade, sempre com 2 empregos, né, 2 trabalhos formais de professor universitário. Comecei a dar aula com 21 anos, parei com 37 e como executivo de petróleo e gás também. Também fui bancário. E hoje eu atuo na área de desenvolvimento de pessoas, mas com um processo de coaching diferente, que traz essa identificação dos conflitos biológicos. Então, se vocês me verem falando conflitos biológicos, né, a grande maioria das pessoas entende por doenças. E há tempos eu venho estudando, né, Érica, você é bem testemunha disso, sobre a evolução do ser humano, a evolução da maturidade e destacando bastante a importância disso. Eu atendo gestores, executivos que têm aí orçamento de 60 milhões por ano, a gestores menores, mais humildes em termos de orçamento, mas eu percebo e venho... Oi? Deu algum barulho aí? É que agora eu estou escutando, estou enxergando tudo, a imagem está excelente. Que bom. E eu venho percebendo essa necessidade de falar sobre isso, Érica, sobre esses avanços ou esses decréscimos de maturidade que o ser humano tem. É importante a gente trazer esses caminhos. A gente vai falar um pouquinho também sobre quais são os possíveis impactos biológicos numa falta de maturidade, mas também quais são os caminhos que nós devemos perseguir, percorrer, e ter essa fome, sabe? Essa fome de entender um pouco mais, de você viver perto da verdade. Né? Então eu sempre falo que a inteligência ela é muito amiga da verdade. E a maturidade, ela é uma irmã gêmea, no mesmo útero, ou seja, na mesma placenta. Porque quanto mais madura, acho que é o primeiro código dessa noite, já, Érica, parafraseando aí o nosso amigo Pablo Marçal, o primeiro código é quanto mais maduro eu estou, menos eu adoeço, ou menos crônico, nem sei se existe isso, mas a fase de ativa de uma doença, ela dura menos. Eu passo para a fase de cura de qualquer doença, que fique bem claro,
quanto maior o meu nível de maturidade. Então, é muito importante, eu venho percebendo isso nos atendimentos, nos treinamentos presenciais, nos treinamentos online, assim, diversas formas, de pessoas com 50 anos, pessoas com 40 anos de idade, com 30, recém-formados, que muitas vezes os jovens, mas muita gente com 40, 50 anos que tem ali um grande gap, um grande buraco para desenvolvimento. E pessoas que estão ali assumindo posições gerenciais, que estão definindo processos orçamentários, que por sua vez também estão sofrendo nas suas casas, nos seus lares, nos seus sistemas familiares, por uma total ausência de maturidade, mas tem um caminho, sabe, Érica? Tem um trajeto que a gente pode fazer respeitando uma lógica, né? Respeitando uma lógica. A maturidade tem que respeitar uma lógica que se chama rugas, pés de galinha, né? Agora eu estou vendo a desvantagem de a câmera tá boa e tá aparecendo algumas coisas. A gente está vendo bastante da sua maturidade agora. Eu tenho que voltar para aquela que eu parecia um fantasminha, daí de repente a galera achava que eu era mais novo. Ô, então veja que essa é uma necessidade muito grande. Eu não te falei, né? Mas eu vou te pedir aqui ao vivo, se você brigar comigo, daí depois a gente conversa segunda-feira na reunião. Mas como a gente gosta bastante de, inclusive, trazer a base daquilo que a gente está falando, isso não é uma coisa que nós estamos falando aqui baseado nas nossas ideias apenas, né? A gente tem estudado bastante sobre tudo isso para trazer um conteúdo fidedigno para vocês, né? Que traga mesmo clareza, com solidez, né? E eu sei que você também tem buscado bastante, né? Em várias fontes, você sempre fala, né? Quem que mistura texto sagrado com... Eu falei, tem que fazer um curso, às vezes, para entender os seus stories, né? Mas por quê? Porque você nos instiga, né? Eu tenho aprendido muito com você essa questão de mergulhar no conhecimento de maneira profunda mesmo, né? Para a gente não ser raso em nada daquilo. E eu sou muito apaixonada pela leitura da Bíblia nesse sentido, não só como um livro... Porque ele para mim, né, enquanto cristão, uma carta dedicada a um manual de uma boa vida, mas ele também é um conteúdo histórico valiosíssimo, né? Mesmo para quem não tem fé, vamos pensar para quem é ateu, considere-se então pelo menos o que tem ali de experiência vivida que nos dá base para tudo na nossa existência, né? E falando sobre maturidade, tem um texto que eu acho fantástico, assim, que é onde fala sobre o amor também. Eu cantei muito tempo em casamento, participei bastante de cerimônias matrimoniais, né? E eu ouvi esse texto muitas vezes, mas sempre que a gente lê, dependendo de como nós estamos, a gente tem uma interpretação nova. Eu vou pedir a licença para ler para vocês aqui, é um pequeno pedaço lá de 1 Coríntios, que fala do amor, mas eu vou ler sobre a questão da maturidade, né? Que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Essa parte que fala, né, tem uma outra parte que fala sobre a nossa mente, mas usando só esse pedacinho aqui que fala que a maturidade, a gente tem fases, né? Não sei como que você vai falar aí para nós sobre os caminhos, mas pensando assim, quando a gente era criança, uma criança, eu tive muitas vezes a oportunidade de acompanhar ali o pré-natal, o nascimento de uma criança, e depois me tornei mãe, tenho uma filha de 7 anos. O nível de independência de uma criança vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai amadurecendo devagar. É diferente, inclusive, do reino animal,
das frutas, como eu brinquei agora há pouco nos stories, né? É um processo bem diferente do processo um animal. Lembra, eu cresci no sítio, né? Vocês sabem disso. Então, o bezerrinho nascia, né? Mal ele saía do útero da mãe, ele sai andando, né? E a gente demora ali. Quem anda cedo vai andar com uns 9 meses, 10 meses. Né? Então, o processo de maturidade para o ser humano, inclusive, se eu tiver errado, você me corrige, Juliano. A partir de um período é uma escolha, né? Não é mais intuitivo, natural, não é apenas cronológico. Então, a gente consegue ver maturidades diferentes em graus, eu não sei se a gente pode dizer assim, né? Em camadas, como você fala, né? Mas que variam muito, mesmo que a idade seja igual, né? Então, como que a gente faz e qual é o caminho, se tem caminhos, né, para a gente chegar lá? Bom, caminho sempre tem, né, Érica? E parabéns pelo texto. Eu concordo com você. A fonte número 1, número 0 da nossa busca, das nossas respostas, está na Bíblia, né? E eu tenho me dedicado bastante também a entender esses códigos. Muitas vezes lá a gente precisa mergulhar mais nas informações que o texto, né, que o livro sagrado nos coloca. E lá tem muita coisa refinada sobre maturidade. Mas é lógico que esse respeito pela cronicidade, né, você respeitar o tempo passar, ela faz parte de um caminho para você amadurecer. Contudo, uma coisa muito importante, por que as pessoas, então, quando estão velhas ali, com mais idade, adoecem ali com 50, 60 anos? Por que aqueles homens, né, por que um homem com 65 anos, por exemplo, 63, por que ele sofre com a próstata? Poxa, e ali é uma coisa que mistura raivas, frustrações sexuais. Agora, por que a pessoa tem raiva? Por que ela se frustra sexualmente com essa idade? Mostra um gigantismo, mostra uma tamanha imaturidade com 65 anos de idade. Então, olha a importância da gente respeitar a cronicidade. Sim, o tempo precisa passar para nós amadurecermos, ponto. Mas como eu explico alguém maduro em idade, com altos níveis de doenças, de conflitos biológicos, ou passam com uma cronicidade, né, a coisa tão crônica, passa por anos com a mesma doença. Na fase ativa da doença, ali cultivando aquele ambiente nocivo que muito se solucionaria, Érica e queridos amigos, com pingos a mais do que a cronicidade apenas, do que a cronologia, não a cronicidade, a cronologia. É pouco, porque nós temos, vocês devem ter aí, dificuldades para entender algumas vezes as pessoas mais experientes em termos de idade com atitudes diferenciadas que as suas. E o que fazer, quais são os caminhos, tem sim, mas nós precisamos, primeiramente, antes de mais nada, ter muita humildade para saber que, sim, eu ser maduro não significa eu ser ultrapassado. Sim, eu ser maduro significa eu ser verdadeiro. Sim, eu ser maduro significa, por exemplo, em casos de abusos sexuais, eu talvez não olhar para a vítima, eu olhar para o agressor. Ser maduro explica você ser mãe do seu cônjuge, porque ele é imaturo, mas será que ele é imaturo porque ele quer? Será que ele é imaturo porque ele não está... Pode ser que ele não esteja livre para ser maduro. Então, Érica, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas esse código inicial ele é fantástico. Como seria a sua vida? Vocês que estão aí ouvindo a gente agora, assistindo, eu estou muito feliz porque é um conteúdo que eu venho me desenvolvendo. Todos os clientes que passam por mim, eles não saem menos maduros do que entraram.
eles saem muito mais maduros, porque é uma necessidade. Se você procurar necessidade, Érica, no dicionário, é vital. Então eu falo para você, gente, se tiver alguém aqui mais novo, mergulhe no conhecimento a caminho da maturidade, porque você vai adoecer menos, você vai sofrer menos. E quem é hoje, né, pegando ali que você falou das camadas de maturidade, poxa, uma quarta camada, na verdade são 12, mas a quarta camada é uma camada tão gostosa, mas ela é tão infantil, porque eu luto para ser feliz e trabalho para não ser infeliz. Mas ela é tão pequena, porque tem mais 8 pela frente, onde a gente pode realmente construir um caminho. E quando você fala você falou antes da tua filha, a maternidade também faz parte dentro das experiências humanas um trabalho voltado à maturidade. Mas é uma pequena parte. Porque a gente conhece, a gente sabe que você proteger, você lutar pela tua prole, ela é arcaica. Ela faz parte do primeiro tecido embrionário do nosso corpo humano, que é o tecido reptiliano, né? No nosso cérebro ali, é aquela camada que luta pela sobrevivência. Mas nós podemos, Érica e pessoal, desenvolver, respeitando a cronologia do tempo, mas só isso não me ajuda. Eu preciso contar com mais 3 etapas. Mais 3 etapas. Além da primeira, que é o tempo passar, eu falo assim, o que você faz nesse tempo? Para amadurecer, o que você faz no tempo que você está neste ambiente? Quais são as atitudes? Quais são os entendimentos, por exemplo, quando eu discuto você discute com a sua esposa, com o seu marido? Quantos dias, quantas horas, quantos minutos você fica semeando aquela semente podre que provavelmente no dia seguinte vai apodrecendo, vai deixando um azedume no solo, e você, por falta de maturação no cérebro, poxa, mas espera aí, cadê o meu entendimento sobre a lei do equilíbrio, por exemplo? Você está falando aí eu vou inevitavelmente comparando com coisas aí para ilustrando, né? Vamos pensar eu trabalhei na feira, né? Não sei se eu já contei para vocês, né? Então, na época, para, por exemplo, ter milho, né? Milho verde para vender na feira, a feira era no sábado, né? E as pessoas queriam milho, e o milho tem o ponto do milho, né? Então, se ele tá novo, ele serve para uma coisa, se ele tá mais duro, ele serve para outra coisa, né? Então, dependendo da maturação do milho, ele estava bom para alguma coisa, né? E já deixava de estar bom para outra coisa. E aí, então, a gente tinha que plantar milho toda semana, para que ao longo do tempo a gente tivesse toda semana vários milhos em várias maturações diferentes para oferecer para o cliente. Porque se ele queria para fazer curau era de um jeito, se ele queria para fazer refogada era de outro jeito, né? E, por exemplo, para plantar o milho e para o milho produzir novos milhos, o milho tem que estar maduro, tem que estar seco. Se eu plantar milho verde, ele não nasce. Então, para que a gente possa, inclusive, prosperar, maturar na vida não, para que a gente possa reproduzir, né, aquilo que está na nossa identidade, transbordar na vida de outras pessoas, é preciso viver cada fase, chegar numa fase de maturidade, que é onde, em plenitude ou parcialmente, porque, como você falou, são várias camadas, né? Mas nós estamos nesse processo contínuo. A gente vai servir de diversas formas, dependendo da nossa maturidade. Mas, por exemplo, estocar milho verde não é possível, a não ser que seja congelado.
Mas o milho, uma vez seco, ele pode ficar lá armazenado um tempão, né? Porque ele está maduro o suficiente, ele não azeda com facilidade. Agora, o milho verde, ele azeda muito fácil. Então, e depois que azeda, apodrece. Então, ele pula a fase de maturação e já segue para uma fase de decomposição. Então, fazendo um paralelo dessa analogia com a nossa vida, né, essa maturidade, ela vai nos transformando em pessoas mais flexíveis, menos sensíveis aos azedumes dos conflitos, né? E talvez a raiva, como você falou, a amargura, a culpa, as preocupações, né? E uma outra coisa, né, antes de devolver a palavra para você, a Sara tá mandando um oi ali, e tem pergunta, daqui a pouco já vou te passar a pergunta. Quando a gente fala de maturidade, de novo voltando lá para a criança, né? As fases primeiras da maturidade, o ser humano ele é muito passivo. Tem sempre alguém dizendo para nós o que nós devemos ou podemos fazer, né? Então, nós como pais, por exemplo, é responsabilidade, enquanto, né, a pessoa não pode decidir por ela mesma, ela é dependente, né? Então, nós precisamos direcionar por falta de maturidade suficiente para tomar decisões. E aí, né, pegando inclusive a tua experiência, grande experiência dentro do meio corporativo, quais são as dificuldades, por exemplo, de lidar com uma equipe cheia de gente imatura emocionalmente, né? A dificuldade de uma liderança para uma pessoa que precisa... Eu lembro que eu dizia assim para os meus liderados, 2 tipos de colaboradores não servem para uma boa empresa. Aquele que não faz o que se manda e aquele que só faz o que se manda. Então, aquele que é rebelde e não recebe comando e aquele que só faz se tiver comando. Ou seja, precisa ter maturidade para ter proatividade, né? Então, devolvo a bola aí para você com essas provocações, para que você possa dizer para nós como que é a maturidade, né? E qual é o caminho para que a gente possa chegar lá. Bom, dentro desse só faz o que manda, ou quando você manda não obedece, como seria, né? Você enfrenta hoje muitos ambientes que todos são imaturos. Você tem um gestor que ordena, porque na vida dele toda, de infância e adolescência, ele aprendeu que o homem tem que mandar e que as pessoas têm que obedecer. E você também tem funcionários que passaram a vida toda questionando seus pais ou tendo conflitos de ordem de quinta camada, né, que é uma camada de adolescente, de querer provar para o mundo que ele é capaz de fazer as coisas sozinhos, que eles não precisam de ordem, né? Isso explica até muitos maridos que se separam e viram novos meninões de correr atrás das mulheres e provar para o mundo que eles são galãs. Isso mostra que a quinta camada sempre esteve presente neles, mesmo sendo pais, por exemplo. Então, o primeiro passo de você saber como lidar é você investigar qual é o nível de maturidade do seu funcionário. Porque eu tenho clientes que são gestores e dominam orçamentos grandiosos que passaram a vida toda acreditando que não são capazes. E isso é o período infantil. Eu tenho clientes, Érica, e galera que está ouvindo, que tem medo de passar informações para os colegas da empresa. Colegas de escritório, de mesa ao lado, uma insegurança tão grande. Eu tenho clientes que começam tarefas e não terminam. Acho que é uma coisa bem comum aí, né, na vida empresarial, né? Começam projetos e não terminam. Isso mostra muito uma mistura de terceira camada, que é mais infantil ainda. Sabe aquela criança que pega o brinquedo, começa a brincar, adora, de repente tem uma criança do lado com um brinquedo um pouco melhor, ela larga aquele brinquedo e vai tomar o brinquedo do outro. Então nós temos pessoas com 40 anos trabalhando nas empresas que são assim. E aí a imaturidade ela vai a tal ponto de você ter
um funcionário com barba na cara, com 3 filhos, mas ele é extremamente carente de mãe, entende que não teve o afeto da mãe, e ele é uma pessoa que tem dificuldades de lidar com o lugares mais ásperos, de ordenação. Então, essas imaturidades ao longo do caminho nas empresas, o primeiro passo para o grande gestor, ou para um gestor que pode fazer mais, é assim, qual é o nível de maturidade que eu me encontro? Qual é o nível de maturidade do meu funcionário? Porque se eu ordeno e ele não obedece, tem uma rebeldia. Ou se ele só precisa que eu viva ordenando, comandando, dando comandos, poxa, talvez esse meu funcionário passou a vida inteira perdido, não teve ordem de ninguém. E aí a gente olha para o lado masculino desse funcionário, que provavelmente a figura do pai, da ordenação, faltou. E a gente discutiu sobre isso, né, Érica? Sobre do que uma criança até os primeiros anos de vida precisa. Precisa de higiene, precisa de sono, precisa de alimentação e ordem. Uma criança, no começo da vida, até os 5, 6 anos, que eram os filhos que nós tínhamos até pouco tempo atrás, essa idade, eles só precisavam daquilo, de ordem, de sono, de higiene e alimentação. E se faltou isso, e esse funcionário hoje com 30, 40, 50 anos te encontra hoje para trabalhar com você num projeto que para você é vida ou morte, para você é a promoção, para você é uma diretoria que você está concorrendo, e de repente você se vê trabalhando em meio a essas pessoas. Então a maturidade, quando você entende, você começa a olhar para um segundo passo para caminhar pela maturidade, mas veja que esse segundo passo, Érica, a primeira é a cronologia. Eu preciso viver algumas coisas, mas viver o quê? Aí vem para o segundo passo, para a gente caminhar para um nível de maturidade mais refinado, com uma casca maior de robustez. Refinado no sentido de viver experiências e robustez no sentido de resistir, de resiliência, de aguentar. Que é a passagem pelo caos. O enfrentamento do caos em nossas vidas também é uma ferramenta, faz parte de um caminho para você enfrentar ou turbinar a sua maturidade. Juliano, mas como assim? O caos? Aí, até devolvo para você, para a gente trocar essa bola. Érica, o que você entende sobre caos? O que você imagina que seja o caos? Como... Vou cair. Cortou aí um pouquinho, vocês estão me ouvindo bem? Você parou a tela aqui, mas estamos te ouvindo. Você também parou a tela aqui para mim, mas se vocês estão me ouvindo, eu vou falando, tá? O que é o caos, né? No meu conceito aí. O caos é toda vez que você chega diante de uma situação onde você ainda não tem habilidade suficiente para lidar, né? É onde acontece, dentro da empresa a gente chama isso de gap, né? Então, tem uma demanda, não tem habilidade, agora eu vou ter que descobrir como enfrentar isso. E claro, né? Se toda vez que a gente se vê diante de uma situação nova, que eu não tenho ainda bagagem de experiência o suficiente para lidar com isso, em maior ou menor grau, isso se torna um caos momentâneo, transitório, passageiro, mas que, uma vez enfrentado, aí você amadurece, né? Então, a gente está vivendo um caos, né? A pandemia se tornou um caos de uma hora para outra, né? Por quê? Era algo não esperado, nunca vivenciado nessa magnitude e nem pela nossa geração. Então, demandou de todo mundo, né, de maneiras diversas aí, adaptações, aprendizados e reinvenções, e muita gente, né, aproveitou esse momento para amadurecer. A negação do enfrentamento, e aí, né, é uma reflexão, né? Tem quem se vê diante do caos e o nível de imaturidade é tão grande que se joga no chão,
né, como uma criança birrenta, esperneando e falando: a culpa é do governo, a culpa é da minha vizinha, a culpa é, né, enfim, eu sou vítima, alguém tem que fazer alguma coisa, porque eu sou a mocinha lá em cima da torre e o príncipe tem que chegar para me socorrer, né? E aí não tem como avançar em maturidade se você delega para outra pessoa a responsabilidade, né, de te tirar do seu caos. Agora, se você enfrenta o seu caos, o saldo disso, né, com certeza é um avanço de alguma forma, em algum grau na maturidade. Porém, né, apesar de ser bem bonito de dizer, enfrentar o caos não é nada florido, né? E a primeira coisa que me vem em mente, inclusive quando você me fala, né, o que é caos para você, é uma situação, um enfrentamento no sentido de deixar de olhar para o próprio umbigo, né? De deixar de ser o alecrim dourado do universo, né? E pensar assim, peraí, né? Eu sou responsável. E muito mais do que responsável, isso que você falou da felicidade ali é uma coisa que não faz muito tempo que virou essa chave para mim, né? Que esse código caiu, né? Querer ser feliz. As pessoas cometem absurdos na existência, né? E depois se arrependem, inclusive, porque passa um tempo e a maturidade vem, né? Depois do caos, inclusive. E você pensa assim, nossa, quanta besteira eu fiz na vida em nome de ser feliz. E ser feliz é uma coisa de uma camada inferior e bastante egoísta, inclusive, né? Então, o quanto isso às vezes ilude, é um oásis no deserto, né? E, inclusive, é muito utilizado de maneira... não sei qual termo utilizar aqui, mas tudo que se vende, por exemplo, é para fazer você feliz, né? Então parece que é legal, né? Parece que é a solução para todos os problemas, enquanto que muitas vezes é uma ferida emocional sendo utilizada, né, como gatilho de dor lá dentro das estratégias de neuromarketing, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é má intenção, mas a gente precisa de maturidade para discernir, né, as escolhas que a gente vai fazer. Posso abrir ali duas perguntas que estão nos aguardando, Juliano? Só para complementar, é inteligente, é inteligente por parte das pessoas que comandam o país, que comandam as mídias, que comandam a educação. O que eu vou falar aqui pode, de repente, até provocar as outras pessoas não concordarem, mas paciência. Mas é inteligente da parte deles manter o povo numa quarta camada, que é a preocupação de ser feliz e não querer ser infeliz. E aí, quando as pessoas estão infelizes, nós damos um carnaval, damos um futebol, damos alguma coisa para mantê-los felizes. Quando as pessoas estão muito felizes, a gente traz algumas notícias, traz alguns eventos que podem botar todo mundo numa ciranda do medo. E nos últimos 50 anos, nós estamos sendo, principalmente as pessoas que o sistema de educação brasileira mantém a galera nessa quarta camada para que a gente só trabalhe para ser feliz. Mas não, por exemplo, pensar em deixar um legado, pensar de ocupar uma posição social, mas não com sentido de status, mas uma posição social de influenciador na sociedade. Então, só queria deixar um pouquinho só complementando isso aí para você inserir as perguntas, para deixar a galera pensando. Será que eu estudei minha vida inteira para ser feliz e não infeliz? Lutei por essas duas vertentes? Mas manda as perguntas aí. Antes da pergunta, então, ainda. Tanto não é verdade, né? Que o que acontece? Eu atendo gente assim todo dia. Eu achei que era isso que ia me fazer feliz e não era, né? Por quê? A verdadeira, genuína sensação de plenitude e felicidade só virá do senso de propósito, de legado.
Então, não se tem senso de legado e propósito na quarta camada, não se consegue transbordar, né, num nível impactante. E então é como se fosse o cachorrinho assistindo a carne assar, entende? Você tá ali do ladinho, parece que você vai ser feliz, mas a carne não é você que come, né? É a antiga política do pão e circo, falando. Claro que a gente está falando aqui de política, mas não é só política, tá, gente? Tem aí quem detém o poder, quem é, de alguma forma, autoridade. E isso, às vezes, é de uma maneira muito inconsciente por parte de muitos, porque isso é um sistema estabelecido e reproduzido sistemicamente há tempos, né? Então. Isso é tema até para outra live. Mas pensando aqui, então, só para resumir, pessoas maduras são menos manipuláveis, obviamente, né? Porque ousam pensar com a própria cabeça. Então, de novo falando do Pablo aí, né? Quem aprende não depende, né? Então, muitas vezes a gente compra pronto, né? Compra pronto não o iFood, né? Mas compra pronto a informação, o conhecimento que a gente acha e por isso a gente às vezes acha que está agindo com a própria cabeça, mas a gente está agindo sob manipulação. Pergunta. Aonde entra... vou colocar aqui na tela. Aonde entra a maturidade na traição? Olha só, essa aí... Bom, eu vou começar com a frase que eu falo para todas as clientes minhas, mulheres e homens que estão aqui, e as mulheres ficam bravas comigo. Não tem a vida que merece. Uma vez eu recebi um cliente, homem, aqui no escritório, que sentou no sofá, deu aquela... curvou, né, se jogou para frente, quase deitou no sofá e falou assim, tô me separando. E eu falei, mas por que, fulano? O que ocorreu? O que ocorre? Ele disse, olha, não dá, eu fiz tudo por essa mulher. E aí eu percebi que nós temos que respeitar 3 leis sistêmicas, 3 leis do amor. Todas as 3 são muito importantes, mas naquele momento tem uma lei que esse rapaz, esse empreendedor, este empregador, ele desrespeitou, ele deturpou, ele destruiu a lei da hierarquia, do equilíbrio, perdão, que é o equilíbrio entre dar e receber amor. Ele ele Tudo. cuidou de tudo no casamento, ele não permitiu um espaço. E a traição, lembra que no começo, Érica, a gente falou um abuso, por exemplo, eu não olhar para a vítima e sim olhar para o agressor? Numa traição, é óbvio, eu não estou julgando o caráter, mas para quem trai, homens mulherengos, por exemplo, são homens que carregam pela vida toda um vazio feminino gigantesco, um vazio da própria mãe gigantesco. Mas não só isso, esse homem também pode carregar uma lealdade ao pai que também foi mulherengo, uma lealdade a um avô que foi mulherengo. Ele vai continuar por lealdade, ele pode continuar por medo. E aí quando você pega essas traições, o homem que trai ou a mulher que trai, você entende que a maturidade é o que eu fiz, o que eu deixei de fazer para o meu casamento chegar lá, nesse nível de ser traído. Eu sou casado, tenho... Minha esposa, nós temos acho que quase 20 anos de união, do 99, nós estamos, já passou. Já passou. Já passou. E qual é... A maturidade é assim, o que você pode desconstruir para ser traído? O que eu posso contribuir para esse caminho da traição chegar? Será que vale a pena eu saber que existe uma lei chamada lei do equilíbrio? Será que eu equilibrar a balança entre dar amor e receber amor vai me levar mais para perto
ou para mais longe de uma traição? Será que eu entender que o meu marido ou a minha esposa tem um gap, um vazio gigantesco dentro do peito com relação ao seu pai ou sua mãe? Será que eu estou casado com um adolescente e não sei? Será que eu estou casado com uma mulher que perdeu o seu pai muito cedo e de repente ela colocou em mim a imagem do próprio pai? Talvez eu seja traído por ela porque ela não vai ter relações sexuais com o próprio pai. Então, a maturidade é você entender e se fazer a pergunta de: poxa, deixa eu estudar um pouquinho sobre essa lei do equilíbrio, porque pode ser que eu esteja dando demais nesse casamento, amor, proteção, que não sobra espaço para aquela outra pessoa manifestar o que ela tem de primoroso. Manifestar até mesmo o que ela tem de medos, porque dentro do processo de maturação, quanto é engraçado falar, porque eu estou nesse processo de descoberta, mas as camadas mais superiores, gente, é aquelas que você já enfrentou os seus medos. Então, vou devolver aqui para vocês uma afirmação importante que pode mudar a vida de vocês. Se nós possuímos medos que nos impedem de avançar, nós somos imaturos. Olha esse código. Se eu tenho medos ainda na minha vida, exposição, fazer lives, tropeçar, errar, apresentar alguma coisa na empresa e passar vergonha, não fazer esforço para enfrentar aquele muro gigantesco pela tua frente, eu posso afirmar que eu não sou um sujeito maduro. Para as 12 camadas eu ainda teria uma distância muito grande. E eu ainda vou me manter, no mínimo, se eu tenho medo da minha vida ainda, eu vou me manter no mínimo aí abaixo de uma sexta camada. Nem na metade do caminho eu cheguei. Espero que eu tenha ajudado na resposta da pergunta que a pessoa fez, não sei o nome dele ou dela. Eu vou complementar aqui. Eu atendo bastante pessoas que passaram ou estão passando por essa questão. Tem traição conjugal e tem traição, outros tipos de traição, né? Traição da confiança, enfim. Mas essa questão ali, eu acredito que é, né, uma questão de traição amorosa, né? E uma coisa que eu gosto muito de dizer para todas as pessoas que nos ajuda a amadurecer bastante. Nós não somos ninguém para julgar ninguém, né? O julgamento é sempre algo que exclui muita coisa. E tudo que exclui, né, não é bom. Igual numa investigação, né, de uma coisa judicial, você esconder alguma prova, né? Você excluiu alguma coisa. Então, a chance de a gente ser injusto por parcial é muito grande. E, claro, se você é a pessoa que foi traída, você está ferida. Então, vai ter muita parcialidade nisso, porque você está vivendo esse caos, né? Então, você está diante de um processo de maturidade seu também, né? E quando o Juliano fala que cada um tem a vida que merece, não é no sentido de bem feito, olha aí, você escolheu mal, agora você está colhendo. Não, não é isso, né? Os parceiros de vida, amigos, companheiros, enfim, chefes, líderes que a gente tem, são compatíveis com o nosso processo de maturidade. Eles estão para nós, como se tudo estivesse preparado, como se não, tudo está preparado para nos proporcionar oportunidades de maturidade. Então, se você para brigando no caminho com quem está te dando chance de amadurecer, você não amadurece. Logo, você terá que viver outras situações, como se fosse uma prova, uma segunda prova na vida, para você aprender aquilo, né? Então, eu tô nesse conflito aqui hoje. Porque se você olhar a história de pessoas que vivem traições, geralmente não é uma vez só que aconteceu. Ela já vem de um histórico de traições.
E aí, olha-se para tudo isso que você falou, né, Juliano? Histórico, às vezes vem de uma família onde a traição é uma coisa presente há muito tempo, os pais viveram isso, enfim, né? Então, o julgamento, ele sempre acaba com a nossa chance de resolver o conflito, ele nos faz rotular pessoas. E isso não é avanço nenhum, né? Então, tudo é amor, pense assim, né? Isso me ajuda muito a enfrentar situações que de vez em quando eu falo, meu Deus, e aqui, né? Como é que eu vou enxergar de um jeito limpo de julgamento? Tudo é amor. Ou é manifestação de amor, ou é pedido de amor. Eu não me sinto amado, então eu dou um jeito de buscar amor, mas que amor é esse? Não sei, é o amor que eu consegui alcançar. Me sentir amado é muito diferente. Eu posso, por exemplo, amar muito a minha filha e amo, mas como é que ela se sente amada? Então, existe uma diferença entre manifestação de amor e sentimento de amor, tá? Esse é tema para outra live também. Mas então, quando a gente olha para tudo que está acontecendo na nossa vida, principalmente em relação aos nossos relacionamentos, os nossos convívios, né, sociais, e tudo é amor, a gente consegue muito mais facilmente olhar para o outro com empatia, com compaixão e ajudando, inclusive, a interpretar isso a nosso respeito. Por que eu estou vivendo essa situação aqui com essa pessoa? Mas aqui tem, né, uma outra... Olha, Érica, Oi. olha, tem uma dica para o pessoal de casa fazer que vai ajudar muito nessa questão do relacionamento. Então pega aí, gente, pega a sua esposa, o seu esposo, ali. Eu vou falar do jeito que eu falo nas minhas sessões de coaching, tá? Não vou ficar aqui enrolando, tá? Me perdoem aí, Érica. Depois daquela Filho, é transada público bem aqui. gostosa, depois daquela transada bem gostosa à noite, deitou no colinho, pergunte para sua esposa, para o seu esposo, poxa, quais são as suas necessidades? Porque lembra que necessidades é algo vital? Eu não vivo sem? E aí, como seria você assim, porra, eu não sabia que as necessidades da minha esposa eram essas. Eu não sabia que as necessidades do meu marido eram essas. E a maturidade vai entrando ao ponto de nem todas as necessidades eu vou conseguir atender. Mas quais dessas que para mim é um desafio atender, eu estou disposto a me esforçar para atender? A aprender para atender. E aí quando você começa a atender um bom número de necessidades, você entende que o equilíbrio está ali. Não é só o equilíbrio da terceira lei de Hellinger, do Bert Hellinger, das constelações sistêmicas. Às vezes o pessoal não entende o que a gente fala aqui, que faz parte do rol de alemães fantásticos que o mundo apresentou. Esse ensinamento não é só a lei do equilíbrio entre dar e receber amor, e sim o equilíbrio entre eu atender necessidades e eu ceder. Eu atender e dizer que quando eu não consigo atender, dizer com um nível de comunicação não violenta, que a pessoa entenda que neste momento você não consegue. É como aquele senhor de 60 e poucos anos que hoje tem a próstata inchada, está com raiva da mulher, porque a mulher já não transa mais, não dá mais, e ele já tem um sentimento de raiva, e ao mesmo tempo ele não entende que ele poderia, por exemplo, entrar, daqui a pouquinho eu vou entrar nesse assunto, do terceiro caminho para a maturidade, não é simples, mas ele pode entrar, que é desenvolver-se intelectualmente, que é desenvolver-se espiritualmente para que o sexo comece a diminuir o peso para se tornar leve. E aí que entra nessas quem está maduro adoece menos. Mas enfim, você ia complementar com mais uma pergunta ou um comentário ali? Eu acabei. Desculpa aí, gente, o exercício para fazer. Agora cabe a vocês fazerem ou não. É uma pergunta polêmica. Até estou pensando aqui, Juliana, estou vendo a Fran tá mandando algumas informações importantes. Jéssica, vai printando para nós aí, porque acho que vale a pena um momento para a gente falar especificamente disso, né?
Eu vou colocar mais uma pergunta para que a gente possa... Talvez você já vai falar isso, daí vai conseguir encontrar para falar o próximo passo, né, no caminho da maturidade. A outra pergunta é: eu curo a minha criança interior com a maturidade? Sem dúvida, sem dúvida. Um exemplo, né? Vou pegar um exemplo aqui. Por que uma menina menstrua com 9 anos? Por que uma criança menstrua precocemente? Já afirmo a vocês que uma grande chance dessa menina viver ou ter vivido num ambiente onde ela queria crescer rápido, onde ela queria amadurecer rápido para sair daquele ambiente que é nocivo, por exemplo, ou poderia ser nocivo em abusos, tanto físicos quanto intelectuais, mas era um ambiente que não traria felicidade para ela, e por isso que ela menstruou cedo demais para ela poder sair. E quanto mais eu investi nesse caminho da maturidade, porque criança interior é quando eu ainda me vejo como criança, e criança não quer investigar o problema. Deixa eu te falar, já que você está falando disso, eu lembrei de uma cliente que eu atendi, um caso que ficou assim, há algum tempo já que eu atendi ela, ficou marcado bastante na minha história, assim, por algumas coisas que são bem específicas. E daí fui buscar algumas informações, né, inclusive em relação a isso. Ela não trocou, até hoje, ela não trocou nenhum dos dentes de leite. E ela teve um histórico de uma infância bastante difícil. Inclusive, essa mulher, ela tentou engravidar muitas vezes. Ela fez tratamento para engravidar, engravidou 6 vezes e perdeu as 6. E aí, então, o quanto isso está ligado, né, na questão dessa criança que não queria, que, na verdade, assim, né, perguntando o que ela gostaria de mudar na história, ela gostaria, com certeza, de ter voltado na infância e ter feito com que aquela infância tivesse sido diferente, né? Então, o quanto, gente, inclusive o nosso corpo, né? A matéria corresponde ao que a gente está sentindo o tempo inteiro. Imaginem não trocar. E aí eu falei para ela, se a gente avançar, né? A gente avançando, a primeira coisa que ela perguntou, mas eu vou trocar meus dentes agora, com 30 e poucos anos, né? Eu falei, pode ser que aconteça, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta do corpo, né? Então, o quanto a gente... Ela poderia tirar um raio-x e ver se os dentes estão lá embaixo. Seria uma boa resposta. Se os dentes estão ali embaixo, existe uma grande chance de ela fazer algumas escolhas na vida dela e permitir que esses dentes sejam trocados. Talvez nem todos vão ser trocados, isso é uma coisa... mas algumas escolhas diferentes na vida dela ela poderia fazer. E para não engravidar, né, a gente tem que olhar né, os órgãos femininos, né, o útero, ovário, trompa. Nós temos que olhar a lealdade ao masculino dessa família, ou até mesmo uma lealdade a feminino dessa família. E ainda, em último caso, até mesmo, né, 6 abortos, né, 6 gestações que não vieram, a gente pode olhar também, infelizmente, a gente tem que olhar para alguma lealdade de alguém que veio na família, mas morreu e foi escondido, foi velado, algum aborto na família que tenha sido escondido. Mas essa sua cliente tem, pelo menos ali, umas 3 escolhas bem importantes para fazer na vida dela. Os dentes é o que menos me preocupa, né? Eu tenho certeza que os outros órgãos mais vitais são mais importantes. Embora, né, o corpo humano ele coloque os conflitos biológicos em qualquer milímetro do nosso corpo, né? E eu vi que a Fran falou um negócio interessante de um homem, quando a pessoa trai por 4 vezes, ou é casada por 4 vezes e trai mesmo assim, né? Existe
Existe uma união de imaturidade, viver no mundo adolescente e ainda, para ser aceito nesse clã, para ser aceito nesse ambiente, eu preciso ser um Dom Juan. Eu preciso ser, se for homem, né? Eu preciso ser um Dom Juan. Existe uma lealdade cega, viu, Fran, que atrapalha muito o desenvolvimento da sequência sistêmica. Porque esse cidadão, esse sujeito, esta mulher ou este homem, a hora que ele entender, ele tomar conhecimento que ele pode mudar. Esse é um código importante, gente, que vocês deveriam anotar para a vida. Que nós podemos mudar a tendência de comportamento da família a partir dos nossos atos. Eu entender das 3 leis sistêmicas, equilíbrio, pertencimento e hierarquia, né? Olha a importância da lei do equilíbrio para os meus filhos. Eu dar e receber amor, entender e atender às necessidades da minha esposa perante eles. Eles vão entender que ali existe um ambiente com amor. Ali existe um ambiente de troca. E aí eles, nas gerações futuras, vão entender que isso é importante. Porque se eu não ensino isso agora, eles vão ter uma lealdade cega e os meus filhos vão seguir o exemplo daquele que a Fran colocou. Vão tratar as mulheres ou os homens como objetos sexuais. Por uma lealdade cega. E também, a gente não pode descartar alguma lealdade a algum ente do passado, que foi, de alguma forma, excluído da família por ter esse comportamento. Aí eu venho, depois de 1 ou 2 gerações, para honrar aquele que foi excluído. E eu vou ser exatamente igual ou pior do que aquele que veio e foi excluído, banido da família. Então veja a importância desse entendimento. Que bom que eu te ajudei aqui, Fran. Abraço para você. Mais alguma pergunta aí para a gente dar continuidade? Tem o 3º caminho da maturidade e o 4º. Tô querendo saber qual que é o 3º caminho aí. Conta aí para nós. E eu queria saber só assim, pessoal, eu vejo aqui os comentários com uma velocidade talvez um pouco menor. Eu queria saber se vocês estão gostando, se vocês estão vendo que esse deixa para nós, essa proposta minha da Érica, está contribuindo para vocês, porque essa ideia da bioliderança, do trabalho que a Érica faz, do trabalho que eu faço, para que a gente possa deixar as pessoas mais fortes. É esse o nosso grande intuito, deixar as pessoas mais fortes. E o 3º passo, o 3º caminho para a maturidade, uma coisa que me orgulha muito, porque cada dia isso faz mais sentido para mim. As literaturas. Aí eu bato muito forte em quem é cliente meu. Leitura. Literaturas. Vou perguntar para vocês que estão assistindo a gente, quantos livros nos últimos 2 anos vocês leram a respeito de pessoas maduras? Quantos livros? Será que vocês foram buscar livro de autoajuda? Como ser milionário? Como enriquecer e não trabalhar? Trabalhar menos e ganhar mais? Como viajar para alguma praia, fazer um story e dizer que a vida está tudo certo. Mas quais são os livros, as literaturas que vocês estão buscando a respeito da história de pessoas maduras? Não existe a menor possibilidade. Nós temos a cronologia, nós temos o enfrentamento do caos, as experiências que a vida nos fornece e como nós a enfrentamos. É o 2º passo. O 3º é quais literaturas eu estou buscando para incrementar o meu nível de maturidade, de entendimento de como a coisa acontece, de entendimento quanto eu posso dominar para não ser dominado. Essa é a pergunta que vocês precisam responder a vocês mesmos. O que eu estou estudando para dominar e não ser dominado? O que eu estou estudando, se eu trabalho na área de qualquer área, o que eu estou estudando para não ser dominado, mas no sentido de quantas pessoas maduras eu conheço no segmento que eu atuo? Aí eu lembro que o ano passado mandei um WhatsApp, eu mandei um direct do Instagram para 2 pessoas.
o padre Paulo, que tem um canal de 1 milhão de seguidores no Instagram, e o Rodrigo Gurgel. Um é filósofo e estuda sobre os livros, literatura. E fiz uma pergunta para cada um. Eu falei assim, me apresentei, então eu falei, olha, você poderia sugerir para mim algumas literaturas que abordem o tema maturidade do ser humano, a evolução, porque eu tenho essa necessidade. E aí, em menos de 24 horas, eles me responderam. E aí, como eu percebi, gente, o valor de você buscar literaturas de pessoas que estão em camadas superiores. Volto a me referendar naquele primeiro livro que a Érica falou, que é a Bíblia Sagrada. Mas o que tem junto com estas literaturas, com esta literatura primária, que é a nossa base, mas o que tem de histórias, biografias de pessoas maduras no segmento que você atua, no segmento que você respeita, no segmento que você gostaria de atuar? O que eu sei dessas pessoas? Eu sei que, por exemplo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, são pessoas que atingiram a penúltima camada de maturidade. O que eu sei sobre eles? O que eu estudo sobre eles? O que eu leio? O que eu absorvo? Porque se eu vou consumir conteúdos de MC isso, Anitta aquilo, pagode da ofensa, pânico, o que eu estou absorvendo? Um dia, teve uma vez que eu li a biografia do André Agassi, que é um tenista famoso. Poxa, o quão foi importante para mim descobrir que ele odiava tênis, mas foi o número 1 do mundo. Como é possível isso aí, gente? Como é possível eu odiar jogar tênis, mas ser o número 1 do mundo? Como é possível eu odiar o meu pai, que me obrigava a jogar tênis, e mesmo assim eu ser o número 1 do mundo? Olha o tamanho dessa informação. E aí esses dois senhores, o padre e o Rodrigo Gurgel, me responderam e eu fui correndo ver essas biografias. Até o Ceboarca aqui de Cascavel, para quem puder seguir, e @Ceboarca, se não me engano, aqui em Cascavel, ela tem me ajudado muito a descobrir alguns livros interessantes que não tem, né, para vender, por exemplo, a gente não encontra tantos. E aí nós temos esse terceiro caminho para a maturidade, que é literatura. O que você vem enfrentando de desafios. Eu até falei ontem para uma cliente minha, que acho que até estava aí, ou tá. O livro que eu estou lendo nesse momento, As Confissões de Santo Agostinho, a cada 10, 15 linhas eu tenho que procurar o dicionário, o Google, a Barça, a enciclopédia, o Wikipedia, para entender. Mas este homem, este pecador, Santo Agostinho foi um dos maiores pecadores, viciado em jogos, mulheres, e deu de frente com um bitrem chamado fé. E de tanto a mãe dele pedir a intervenção de Cristo. E ele atingiu um nível de maturidade tanta que eu preciso saber o que esse cara está fazendo. Então, gente, se vocês admiram alguém, se vocês procuram ser os melhores nas profissões, quais pessoas maduras vocês conhecem daquela sua profissão? Quais pessoas que são referência em maturidade, em controle emocional, em português, em vocabulário, em referências? E aí você começa a investigar essas pessoas. Então, o processo literário, buscar literaturas, estudar, ler, independente do horário que você vai ler. Ontem eu fiz uma experiência maravilhosa, Érica. Eu peguei o livro das Confissões, peguei o áudio e dei play. No mesmo momento que eu fui lendo, eu fui escutando. Gente, que absurdo. De uma potência de aprendizado, porque eu coloquei o fone no ouvido direito, né? Uma outra dica aqui para todo mundo. Lado direito do nosso corpo entra as informações, lado esquerdo sai. É por isso que quando eu tenho um problema de garganta e eu vejo que a minha amígdala direita está inflamada, então eu engoli alguma coisa que entrou
me falaram alguma coisa que desceu, que entrou no meu corpo. Se é a minha amígdala esquerda que está inflamada, é algo que eu falei, que de repente machucou, que eu não gostei de ter falado, ou algo que eu quis falar muito há muito tempo e eu cuspi, falei, do lado esquerdo. Né? Então sempre procure buscar informações sempre ao lado direito. Aqui na minha sala eu sempre coloco as pessoas que eu vou instruir sentadinhas com o ouvido direito para que absorva esse conteúdo. Então, não existe a menor forma de eu amadurecer sem o espaço literário. Não adianta, gente. Vocês podem correr. Ajuda no YouTube, ajuda, tudo ajuda. Mas quantas pessoas que vocês conhecem com nível de maturidade que vocês desejam? Juliano, mas eu não sei quem eu posso almejar. Então pergunte. Eu levantei a minha mão na sala de aula, Pedro Paulo da Igreja Católica, e falei, bicho, me fala aí, me deu alguma dica? Rodrigo Gurgel, me deu alguma dica? Aí, Olavo de Carvalho, mandei pedido para ele, me deu uma dica. Esses caras que escreveram 15, 20, 30 livros, me deram uma dica. E será que essa dica vai ser proveitosa? Ela vai me ajudar a ir para um quarto caminho, na verdade não é nem maior, nem menor que os outros três, para a gente entrar no quarto caminho, Érica, que é a modelagem. Não existe também a menor forma de eu ser um sujeito maduro se eu não modelar alguém. Modelar é seguir os caminhos, observar, prestar atenção, o vocabulário, a postura, as literaturas que estão lendo, o que está sendo publicado. Hoje a internet é uma bênção. A internet hoje, isso aqui que nós estamos vivendo hoje, é uma bênção, um presente que os homens, mas que Deus nos deu para, poxa. E a modelagem passa a seguinte, gente, quantas pessoas vocês seguem no Instagram? Será que vocês seguem 7.000 pessoas? E quantas dessas 7.000 que você segue, quantas dessas te apresentam conteúdos de aprendizado, conteúdos de robustez bibliográfica, conteúdos de mergulhar na melhor fonte que existe de conhecimento? Porque se isso não for absorvido, eu não vou me encontrar num nível de maturidade, Érica e galera, para não adoecer. Porque uma traição me adoece. Se eu for traído hoje, eu tenho certeza que talvez eu vá sentir em alguns órgãos do meu corpo, mas não por tanto tempo. Se eu perder o meu território, eu sei que a minha bexiga vai sofrer, mas eu tenho certeza que a minha bexiga não vai sofrer por tanto tempo. Se por acaso eu perder as pessoas que me dão proteção, por exemplo, a parte paterna, talvez o meu cabelo caia, mas ele não vai cair por tanto tempo. Talvez se eu não tiver mais o carinho da minha esposa, talvez eu tenha uma dermatite, problema de pele, mas eu não vou ter por tanto tempo. Porque o nível de maturidade que a gente deve buscar, além de me dar mais conhecimento, ele evita que eu adoeça por muito tempo. E modelar, gente, é você observar as pessoas que estão maduras no seu segmento ou fora dele, que você pode ter acesso. E esse aparelhinho aqui nos permite ter acesso às pessoas. Antigamente, como seria eu mandar uma mensagem? Eu tinha que mandar uma carta para Rodrigo Gurgel. Eu deveria mandar um e-mail para o Olavo de Carvalho, e se ele pensar em responder, eu deveria mandar uma mensagem para o Padre Paulo, sei lá se ele ia responder. Antes do e-mail, então, eu teria que mandar a famosa carta para o caixa postal, etc, etc, etc. E aqui, dependendo do argumento que você usa, e aí vem a comunicação não violenta, para dar um banho de brilhantismo, para conseguir as respostas certas às pessoas que até então você pensava que eram impossíveis de ser modeladas. Dessa forma,
que a gente tem aí os 4 caminhos, ou os caminhos para a maturidade, Érica e galera. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei aqui. Eu me sinto muito honrado de poder dividir e agradecer todas essas pessoas que passaram por aqui nessa noite de hoje. Muito bem, gente. Olha só, né? E enquanto você falava aí, eu fiquei pensando, né? Tudo isso só faz sentido, esses 4 caminhos, né? Quando a gente quer mesmo, de verdade. Não adianta você querer ser maduro porque alguém falou que você tem que amadurecer, né? Você tem que querer amadurecer. E aí vai fazer sentido cada um destes caminhos. Eles são complementares, né? Um liga o outro diretamente. E é um processo de continuidade, né? Não tem... Vai chegar assim um tanto e vai falar assim, pronto, acabei, né? A gente vai sempre... Quanto mais a gente aprende, né? Mais a gente percebe o quanto realmente nos falta de maturidade. Situações novas surgirão e você vai falar, poxa vida, e aqui, né? E aí, um novo caos, um novo degrau, um novo... E aí, só que quando você sabe por quais caminhos, você repete aquilo que funciona, né? Por isso, a modelagem é tão importante. E quando você fala em modelagem, eu posso modelar quem já fez e posso modelar o meu próprio método. Eu tenho situações que eu penso, tá, como eu já fiz isso no passado, fiz assim, funcionou. E aí aplica para outra coisa e você já validou, né, o seu método, né? Você, mais do que ninguém, você se conhece o suficiente, né, para dar o próximo passo. Não se preocupe com o caminho inteiro. Se preocupe sempre estar em movimento, estar nessa busca e esteja perto, né, virtual ou pessoalmente, de pessoas que também estão afim disso, né? As aves da mesma plumagem voam juntas, né? Então, isso facilita, encurta caminho, nos impele, nos empurra, nos posiciona. E às vezes uma conversa, ontem, né, encontrei um amigo que a gente sempre, quando conversa, igual com você, assim, eu sempre brinco, né? Salto quântico toda vez, né? Mas às vezes a qualidade de uma conversa, ela faz você enxergar muita coisa que sozinho a gente não tem capacidade de ver, né? Então, a soma de olhares, de múltiplas perspectivas, nos ajudam a ter uma visão muito mais ampla. Gente, muito obrigada, né? Vocês estão aí firmes conosco desde o começo, passamos um pouquinho aí até dar 1 hora. Juliano, obrigada, né? Parabéns aí pelo tanto que você tem se empenhado em garantir uma qualidade de imagem, de som, mas principalmente, né, de conteúdo, para que a gente possa, inclusive, fazer parte, né? Sermos um desses caminhos de maturidade para quem está aí do outro lado nos acompanhando. E contem conosco, né? Sempre estamos aqui, toda quinta. A gente espera vocês no Deixa Pra Nós, sempre com um assunto aí, às vezes polêmico, às vezes bastante instigante. E a gente também aceita sugestões aí de próximos temas. A gente tem já uma previsão da próxima live, a gente vai falar especificamente da criança interior. E quanta gente precisando cuidar dessa criancinha interior. E quando a gente cuida da criança interior, a maturidade é, com certeza, um dos ganhos mais significativos. Até lá, na próxima quinta. E enquanto isso, maravilha, a gente vai se vendo por aí. Deixa eu agradecer aqui o Marcelo lá do Paraguai, que está aí assistindo. Eu sei do quanto é corrida o dia a dia dele, a Fran, a galera que passou, Eliseu, Dani. Assim, gente, com todo o coração do mundo, indiquem para as pessoas nas quintas-feiras, compra lá uma garrafinha de vinho, assiste lá. A gente tem uma alegria muito grande de poder contribuir com todo mundo. E esse vídeo aqui vai ficar lá no YouTube, no nosso canal que nós temos, tá, gente? A gente vai depois aqui... Nós vamos tirar uma foto agora e a Érica vai publicar no feed do Instagram. Vou pedir uma gentileza para vocês. Nós nos doamos aqui por um tempinho para vocês. Se doem um pouquinho para nós e comentem a postagem que a Érica fizer lá. Digam o que vocês acharam da live. Indicam, marquem pessoas para a semana que vem.
que a gente vai estar falando de criança interior e o quanto eu sei, né? A gente sabe que, por exemplo, ser casado com uma criança é complicado, ser chefe de crianças é complicado. Eu já fui gestor de uma criança que precisava todos os dias de eu dizer para ele se estava bom ou se estava ruim. Como é que eu lidei com isso? A gente conta na semana que vem. Vamos tirar um print aqui? Um sorrisinho aí empolgante. Eu vi que o dentista responsável pela obra de arte que ele fez aqui em mim, ele passou por aí. Agora deve ter ido embora já. Tá tomando o vinho dele. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Aê, tá registrado. Tudo bem. Vou mandar revelar a foto. Vou mandar. Tô brincando. Até quinta, gente. Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe vocês e até na quinta-feira que vem. Bye, bye.